esse O ataque mais lactato, para quem nos está a ouvir, é basicamente aquilo que nos prende as pernas e nos mete 2 estacas em não, vez de 2. espera aí, o lactato é ótimo. O lactato é ótimo. O que nos É, prende as pernas é os íons H+. ok, mas que está no lactato ou não? Não, o lactato. Isso é um mito, pá, um mito. Isso é um mito. O lactato é ótimo. O lactato é das melhores fontes de energia que existe. Portanto, Uhum. não é o lactato em si que te dá essa sensação, mas existe muito essa ideia. Aliás, o Sam Millan passa a vida a desmistificar essa ideia. Pronto, fico contente por não ser uma dúvida, um erro tão mau. Pois é, no episódio desta semana aprendemos muito sobre treino e como melhorarmos o nosso rendimento, seja a nadar, pedalar ou a correr. O convidado desta semana é treinador de triatlo, ciclismo e atletismo e com apenas 25 anos já é formador nos cursos de treinador da Federação Portuguesa de Triatlo e membro do Gabinete de Performance da Federação Portuguesa de Atletismo. É ainda fundador do projeto Space Training Center. Fica connosco e com Manuel Nicolau no novo episódio do Tricast. Bem, já estamos live para mais um episódio do Tricast, mais um podcast. A semana passada com o Rui Pinto, esta semana com o convidado de hoje é um treinador, Manuel Nicolau, treinador de triatlo, atletismo, ciclismo. És licenciado em Ciências do Desporto pela FMH, também já estás ligado à Federação na formação de treinadores e também já tiveste a experiência como preparador físico em escalões de formação do Sporting de futebol e Yeah, és atualmente és o responsável e o criador do projeto da Space Training Center. Portanto, exatamente. a primeira pergunta que eu tinha era com base nesta introdução em que tens 25 anos, portanto ainda és um treinador jovem, que estás a fazer ainda o teu processo de formação, mas já foste passando por várias experiências, várias modalidades. E portanto a pergunta que eu tinha era para perceber um bocadinho como é que foi esse processo todo de formação, como é que está a ser, qual é que foi a tua ideia quando avançaste para ser treinador, com o objetivo de ser treinador, e como é que tem sido basicamente este processo todo desde que decidiste ser treinador e até ao ponto de hoje, portanto 25 anos e já estares a este nível, é bom. É, pá, acho que sim, vamos ver. Só o futuro dirá. Então, olha, antes de mais, obrigado pelo convite. Já estava quase praticamente prometido já há alguns meses atrás, Exatamente. mas finalmente conseguimos. E obrigado pelo convite. Acho que é mesmo com muito gosto que estou aqui presente e para falarmos um bocadinho sobre desporto e sobre treino. Uhum, Pronto, olha, comecei o meu primeiro pensamento, o primeiro chamamento para o treino da parte de treinador foi enquanto era atleta, enquanto fazia atletismo. uhum, Pá, fiz atletismo com os meus 14, 15, 16 anos. Fazia meio fundo, mais especificamente 800 metros, um bocadinho dos 1500, mas o forte uhum. era os 800 metros. E desde que comecei a fazer atletismo, sempre me interessei por aquilo que fazia no treino. Porque é que um dia fazia um tipo de treino, porque é que no outro dia fazia outro tipo de treino. Sempre aquilo me chamou muita curiosidade e perceber, pá, mais nesta altura da época estou a fazer mais este tipo de treinos e Sim. agora já estou a fazer mais aquele. Pá, pronto, desde esta idade que isso me chamou mesmo muita atenção. Depois, durante esse percurso enquanto atleta, tive algumas lesões que me levaram, me foram começando a levar assim um bocadinho mais para estar parado e sem treinar. E durante esses períodos ainda me fez querer saber mais sobre o treino. E nessa Uhum. idade é aquele período em que tens de começar ali a tomar algumas decisões, o que seguir para a faculdade, o que é que curso é que quer escolher. Pronto, e depois surgiu naturalmente, sem grandes dúvidas, que era o desporto que queria seguir e era saber mais sobre atividade física, preparação física que queria. Pronto, depois naturalmente a FMH surgiu como a primeira opção, preenchi só as outras, quando fiz a candidatura à faculdade, as outras foram preenchidas, Opa. porque teve que ser, porque na altura me disseram que não perdia nada em preencher, mas já tinha mais ou menos seguro que Mas entrava na FIA. eram só opções de desporto ou tinhas outra Na, área? epá, tinha lá a Engenharia Civil também e a Engenharia Agronómica, uma no técnico e outra no ISA. Mas as três primeiras eram de desporto. Era a FMH em primeiro, a FADEUP no Porto em segundo e Coimbra estava em terceiro. Depois as últimas duas eram Engenharia Civil e a Engenharia Agronómica. Mas pronto, eu estava mais ou menos seguro que entrava na FMH e que era mesmo aquilo que eu queria. Uhum. Pá, e hoje não me vejo a fazer outra coisa que não isto. Aliás, às vezes até é um bocadinho
como gosto tanto disto e que não o vejo como trabalho, às vezes é um bocadinho difícil distinguir o trabalho daquilo Sim, que é o teu, que é a sim, tua sim, paixão, sim. mas pronto, acho que muitas das pessoas desta área sofrem deste mal e gostam mesmo daquilo que fazem, então fazem-no quase 24 horas por dia. Uhum. Em relação à outra parte da pergunta que me tinhas feito, a questão de ter, já com 25 anos, ter passado já por diferentes modalidades, Sim, diferentes ambientes, pá, só tenho a agradecer por isso, por ter tido essa sorte, por ter tido essa oportunidade. Agora, recentemente, a oportunidade de ter trabalhado no futebol. Se calhar, se me perguntasses há 2 anos atrás, que foi quando entrei para o Sporting, para a academia, se alguma vez iria trabalhar no futebol, com os colegas meus de faculdade, que a grande maioria eram do futebol, eu até brincava com eles, não era? Que eles eram 20 do futebol e pá, yeah, como yeah, é que yeah. vocês em 20 do futebol? Não há oportunidades para todos. Pá, eu de certeza que nunca vou calhar no futebol. Se calhar deles todos, foi o que fui Foi logo o direto para o primeiro, claro. futebol e que fui logo parar pronto, a um contexto tão bom como é a academia do Sporting. Sim, E acho que isso foi mesmo muito, muito útil para fez-me ver as coisas de outra forma e aprender outras coisas e outros pontos de vista, outras formas de trabalhar super úteis, se calhar para desportos que não têm esses hábitos ou os mesmos hábitos tão enraizados. Pá, é completamente diferente o treino de um desporto coletivo e os hábitos a que esses atletas sim, sim, estão sim. submetidos do que aquilo que é um desporto individual, neste caso de longa duração, como é o triatlo, como é o ciclismo, como é algumas disciplinas da corrida e do atletismo, mas tem muitas coisas boas que estes desportos podem aproveitar e podem melhorar a sua prática Sim, com coisas boas que já se faz lá. E o futebol a mesma coisa. O futebol pode também beber muita coisa boa que se faz no triatlo e no ciclismo e no atletismo. sim, Todos, as duas modalidades, ou as 4 modalidades, têm todas muito a ganhar umas com as outras e tentar tirar o melhor que se faz em cada uma, transferindo-se os conhecimentos umas para as outras, tentando melhorar pá, aquilo que se trabalha e a forma como se trabalha. E é um bocadinho isso que eu vou tentando fazer, tentando pegar um bocadinho nos vários desportos, o que se faz bem, e não sim, ficar só fechado ali ao que se faz em cada um do desporto. sim, Se eu sim, agora, na minha prática enquanto treinador de atletismo, quase certeza que se eu fizer aquilo que fizeram comigo, não vamos fazer coisas novas mais à frente. Os atletas não vão ter claro. performances Sim, está melhores estagnado. do que Sim, sim, faziam sim. antes. E E se o teu não, treinador fazia o que fazia o treinador dele, portanto, se vamos assim, estamos a exatamente, se fazer estivermos o que se sempre a fazia há repetir 100 aquilo anos que atrás, fizeram né? connosco e estivermos Claro. fechados na nossa modalidade, a modalidade nunca vai evoluir, nunca Sim, vai aumentar o seu conhecimento, nunca vai experimentar coisas novas. Podem ser más, mas também podem ser muito proveitosas. sim, E é um sim. bocadinho nesse mindset que eu tento me posicionar. Sim, por exemplo, pegando no exemplo do futebol que tu estás a dizer, cada vez mais se vê que eles estão a ir beber a outra, pronto, Sem dúvida nenhuma, como sem tu dúvida dizes, nenhuma. a parte dos monitores de frequência cardíaca nos jogos, que foi uma coisa que apareceu há pouco tempo, ou seja, já mostram E uma agora, certa preocupação os, em eu entender. eu estava com o sub-17 no primeiro ano, depois no segundo ano estava com o sub-15. Nós em todos os treinos e em todos os jogos, todos os jogadores tinham monitorização da carga de treino através de GPS. E Sim, estamos a falar de miúdos com 14 anos e de todos os escalões daí para cima, isso é tudo controlado. Se calhar há 6 anos atrás no futebol ninguém fazia isto, e se calhar muitas equipas, muitas é porque ainda também não têm possibilidade a nível de recursos sim, financeiros e até mesmo de recursos humanos. Às vezes não basta ter o recurso financeiro para ter a tecnologia, precisas ter recursos humanos que sejam capazes de a utilizar e de tirar proveito uhum, dela. E, mas pronto, e aquilo que estavas a dizer de futebol, neste caso, ir também beber a outras modalidades, e já o faz, a prova disso era que eu, no meu departamento, eu vinha destas modalidades, tinha uma colega minha que vinha do voleibol, um colega meu vinha do rugby, pá, sim, havia ali sim, malta com muitos backgrounds diferentes, e é isso que continua a enriquecer aqueles atletas que trabalham connosco, termos backgrounds diferentes, todos da mesma área de formação, claro, mas com experiências diferentes e com feedbacks diferentes. E isso é muito uhum, enriquecedor mesmo. sim, sim, sim. Ahm, Olha, avançando aqui um bocado na conversa, uma questão que eu, quando temos treinadores aqui no podcast, gosto de fazer é em relação tipo, à filosofia de treino, ou seja, aqueles princípios em que tu acreditas, porque tu
tu estás ligado, obviamente estiveste a fazer o trabalho no futebol, mas a tua base acaba por ser o triatlo, o ciclismo, sem o dúvida. atletismo, portanto, modalidades de endurance. E, portanto, enquanto treinador de modalidades de endurance, como essas que eu referi, qual é que é mais ou menos a tua lógica como treinador? E depois também perceber se essa lógica se altera muito de modalidade para modalidade. Ou seja, treinar um corredor é a mesma coisa que treinar um ciclista, ou seja, a lógica é a mesma, mas depois a especificidade da modalidade mudas algumas coisas. Ou seja, perceber um bocadinho a lógica do treino geral, de modalidade de endurance, e depois perceber se existe alterações de modalidade para modalidade e quais é que são. Olha, vai ser uma ótima pergunta que eu faço muitas vezes a mim próprio e tenho sempre muita dificuldade em responder. Ok, Isto porquê? Porque pá, não te consigo dizer que tenha uma filosofia de treino ok. que eu me cinja rigorosamente àquilo, pá, e anda muito por ali. Se calhar também pela minha idade jovem, ainda vai experimentando muita coisa, Uhum, mas se calhar se tivesse de dizer uma coisa que é transversal a todas essas modalidades no meu treino, acho que é o volume. uhum, Dou uma boa primazia ao volume de treino. ok, Mas ao mesmo tempo, e bem, da forma como estavas a dizer, e bem, não é a mesma coisa que treinar um ciclista do que é um corredor. ok. Podes ter essa filosofia de olhares para o treino e quereres um volume elevado de treino, desde que o atleta o consiga suportar, claro. Uh, mas pronto, se fores olhado em termos absolutos, um corredor faz muito menos volume do que um ciclista ou que um triatleta. Sim, em termos de A horas, sim. modalidade é diferente, mas acho que porque existe já alguma evidência nisso e porque também pela experiência que vou tendo, é um bocadinho do género. Quanto mais treinas, se quanto mais treinares e que o teu corpo consiga assimilar esse treino sem lesões, sem fadigas exageradas, sem sinais de uma má recuperação, ou seja, sempre que o atleta consiga assimilar uma boa quantidade de treino e que consiga recuperar bem, Sim. é um bocadinho do género. Quanto maior é a dose, se o teu corpo conseguir responder a essa dose de forma ótima, então maior vai ser o estímulo. Então é um Sim. bocadinho nessa lógica. Se treinas mais, à partida vais render mais. O problema é que se vais treinar tão demais, depois já vais ter os efeitos Claro. adversos, né? É um bocadinho Sim, é como aqueles. aquela linha, ou seja, é aquela linha em que estás sempre ali a tentar estar no limite e depois passas Eu esse tento não estar limite. no limite. Eu tento Ok, ter um volume alto, mas sem estar no limite. ok. Tento andar um bocado ainda longe do limite, mas gosto de ter volumes grandes de treino. E às vezes Uhum. não é só da modalidade em que o atleta faz. Por exemplo, um corredor faz-me sentido também pá, fazer treino de ginásio, fazer treino de bicicleta, faz-me sentido isso acontecer. Por uma questão de ter um volume alto. Não é para ser um triatleta, claro, mas, mas Sim, eu mais em à certos frente momentos pode fazer tinha essa sentido. questão do cross-training, mas depois mais à frente já podemos até Mas abordar podemos falar mais à esse frente um tema. bocadinho. Yeah. Uh, mas ainda em relação à parte de treino, quando falas de volume alto, então dirias que vais mais para aquela lógica dos 80-20, ou seja, um treino mais polarizado de teres um volume mais alto e depois fazeres intensidade, mas, ou seja, a base de treino ser quase toda ela em zonas de intensidade baixas, controladas, e depois fazer, obviamente, intensidade, mas numa perspectiva sempre de muito volume em baixa intensidade e depois intensidade quando é preciso e na altura certa. Sim, é um bocadinho isso, até porque isso olha, curiosamente, ainda hoje de manhã estava a ouvir um podcast sobre esse tema Uhum, e concordei em absoluto com aquilo que estavam a dizer. Na prática, epá, existe muita dúvida se o treino deve ser mais polarizado, se deve ser mais piramidal, se deves ter mais grande parte de intensidade no teu segundo limiar. Epá, existem várias teorias. Só que, a meu ver, e a minha filosofia, se calhar essa é a grande filosofia, é tu teres um volume alto de treino em baixa intensidade, não é um objetivo a atingir, mas uma consequência que tu tens que ter para ter um volume alto. Se queres ter um volume claro, alto de treino, é tens de treinar. impossível tu não conseguires, é impossível fazê-lo em intensidades altas, Sim, porque não vais conseguir recuperar dele. sim, sim. A não ser que sejas, se fores um atleta muito bem treinado, vais conseguir fazer mais algum. Mas a base
Se quiseres Sim, ou ter um seja, pico mesmo claro. alto, tem que ser em baixa Claro. intensidade. No, a Não partir do consegues andar momento, por muito tempo sim, lá em faz cima, não sentido. é? A partir do O momento fisiológico. em que tu dizes que a tua lógica é volume, ou seja, pressupõe sempre que não Claro. vais colocar tanta intensidade, porque se queres colocar mais intensidade, tens Necessitas de de tempo ter de o volume recuperação, não abaixo. é? Claro, claro. Se Sim, metes muita intensidade, precisas de tempo de recuperação. sim, sim, Se estás a recuperar, não podes dar sim, carga. sim, Então sim. anda sempre por aqui um equilíbrio, não é? Não é, ok, epá, isto é só baixa intensidade, é só zona 2. Agora só se trabalha em zona 2, só faço séries uma vez por semana. Também não é isso, não é? A carga de treino é composta por duas coisas, é o volume e a intensidade. E é Sim. o equilíbrio das duas, o melhor equilíbrio possível das duas, que dá a melhor resposta. E se calhar numa altura da época faz super sentido ser muito polarizado, e se calhar noutra Noutra altura da não, época claro. faz sentido ser muito mais piramidal, e se calhar se fores a ver a distribuição da carga, se fores a olhar por tempo acumulado, por exemplo, em zonas de frequência cardíaca, Uhum. muito dificilmente aquilo vai-te dar uma distribuição piramidal. Muito Sim, dificilmente. sim. Mesmo que tu faças uma distribuição, mesmo que só faças treino em baixa intensidade e que todo o teu treino de alta intensidade seja mesmo alta intensidade. A Uhum. frequência cardíaca, o tempo que passas lá, vai ser sempre piramidal, porque ela demora a lá chegar, não está muito tempo lá em cima. Polarizado, né? Polarizado. Desculpa, eu Sim, disse piramidal, mas é polarizado. sim, 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 Vai ser sim. sempre, vai ser sempre piramidal. Agora, se olhares para o objetivo da sessão, se olhares, por exemplo, para, ok, este treino de alta intensidade, o meu objetivo claramente é andar em zonas acima do meu segundo limiar. Podes considerar que o objetivo daquela sessão está naquele domínio de intensidade. E Uhum. aí, se calhar, podes dizer que é mais polarizado. Mas isso pode numa altura da época, e para um atleta, imagina, dois atletas da mesma modalidade, e até podem fazer. Vou dar agora o exemplo do atletismo, porque até antes disto estamos a falar disso. Dois Uhum. atletas de 5.000 e 10.000 metros, por exemplo, na mesma altura da época, mas com perfis diferentes, com perfis fisiológicos diferentes e Sim, com historial de treino diferente, pode fazer sentido um ter uma distribuição muito mais piramidal e ter muito mais volume e o outro muito mais alta intensidade. sim, claro. Pá, não há Sim. nada uma receita. Por isso, e é por causa disso que eu há bocado estava a dizer que tinha dificuldade em dar-te a minha filosofia de Claro. treino. Não, A e minha eu, filosofia de eu na treino é próxima. olhar Sim, para o sim, sim. atleta, avaliá-lo, ter bons dados dele, bons Sim. indicadores corretos, fidedignos e válidos, pá, perceber em que altura da época é que ele está, que competição é que ele vai fazer, qual é que foi o historial dele, qual é que é a opinião Sim. dele, qual é que é o feedback dele de treino, porque isso aí não há nada que o pague, não há testes nenhuns que paguem feedback do atleta no treino e pronto, e depois decidir. Por isso é que pá, se isto fosse só ciência também não tinha graça nenhuma. Tem que haver aqui um bocadinho de Sim. arte na coisa. Não, e é que eu por acaso quando o Paulo Sousa esteve cá, disse isso do treino mais científico e ele disse: Não, não, o treino por PSE também é científico. Portanto, Pois é. existem. Portanto, Existe, está validado. exatamente, sim, sim. Está Portanto, validado. ou seja, quando nós falamos de treino científico, pressupõe-se olhamos sempre para aquele método norueguês, aquele método mais de avaliação e tudo mais, mas um Mas treino mesmo que o método seja como norueguês, um treino por PSE pode ser na mesma científico, desde que ele mas mesmo, vá pela evidência. mas mesmo os noruegueses, para além de andarem sempre com o analisador de gases na cara e a tirar lactato das orelhas, eles também dão PSE. Claro, sim, E porque os é gajos também importante. dão feedback do treino, né? Sim, 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 Não é só aquilo. sim. Não, E a depois na pessoa prova tem uma sempre coisa a é certa. tendência a olhar sempre para isso que é o que chama a atenção, mas não Ah, está, e, não nas- está. e na prova, na competição, só há uma coisa que regula a intensidade na competição. Ou melhor, há duas coisas que regulam a intensidade em qualquer competição, seja triatlo, ciclismo, atletismo, que é, onde é que está o teu adversário e qual é que é a tua percepção de esforço. Sim, sim. Não São faz estas sentido, duas não coisas. é, eu estou a fazer mais votos, está bem. Epá, yeah, está bem, mas o gajo E o outro está a foi-se ir embora. embora. Ou vou com ele ou não vou com ele. Sim, sim, sim. Estou cansado o suficiente para não ir com ele ou ainda consigo aguentar atrás dele. Mesmo que isto me diga que eu vou a 500 watts e o meu FTP seja 350. Claro, não faz sentido, isso é, Epá, isso é a lei da prova, sim. por isso é que a E maioria muitos ciclistas cada vez mais no não GPS, levam na prova, nem potenciômetro. tem os Sim, watts. sim, sim. Tem o Eu tempo e sei tem que, os sei quilómetros. que houve uma equipa que proibiu até os ciclistas de. Porquê? Porque eles depois justificavam do tipo, pá, eu descolei, mas eu ia a fazer estes watts. E eles, É pá, nós isso. não queremos saber. Nós queremos que Yeah. tu ganhes etapas e que tu faças os pontos nas Mas classificações que é preciso. o atletismo nesse aspecto está um bocadinho melhor, porque tu na prova tu não tens nada.
Pá, podes ter o feedback do treinador a dar-te os tempos das voltas, ou até mesmo quando passas na meta tens lá o cronómetro e consegues ver. Epá, mas aquilo não é muito regulado por isso. Pá, Sim, tu vais com os gajos, sim, vais com sim. eles e pá, se queres ganhar tens que ir com Agora eles. lá nas pistas estão a meter as luzinhas para indicar os recordes. Já Epá, viste? epá, Mas é não. só nas provas tipo Diamond Leagues, etc. Mas isso é. Ok, está bem, Vais mas com a isso é prova. luz, com uma luz de LED, Yeah, tipo yeah. a indicar onde é que está o Mas isso recorde. são, mas isso são provas mais direcionadas para fazer marcas Para boas. fazer marcas boas, sim. Provas que dê medalhas, que dê títulos, tipo Campeonato da Europa, Campeonato do Sim, Mundo, Jogos sim, não Olímpicos. tem, não tem. Pá, aliás, nessas provas normalmente Nessas nem se nem fazem grandes interessa, marcas. nem interessa, claro. Aí Nem nem se faz interessa. grandes marcas. Olha, só para não deixar passar, já fomos avançando, mas eu, quando tu falavas, surgiu-me esta subquestão que eu nem tinha, mas que é uma coisa que eu, como atleta, noto e eu hoje em dia sinto que existe. Primeiro dizer que estou a olhar para um modelo de 5 zonas quando vou fazer esta questão, porque existe o modelo das 3 zonas, Uhum. mas eu aqui, zona 1, zona 2, zona 3, zona Yeah. 4 e zona 5, e tu falaste de zona 2, e há muito agora a moda da zona 2, e eu continuo a achar que fazer um treino de zona 2 é muito diferente de fazer um treino de zona 1 em termos de impacto a longo. Se estiveres a fazer especialmente volume, por exemplo, 1 hora em zona 1 a correr, para mim é totalmente diferente de 1 hora em zona 2. Uhum. Posso dizer Yeah. que, por exemplo, 1 hora zona 1, para mim, posso ir a 4:30, 4:40, mas eu para fazer 1 hora em frequências cardíacas de zona 2, acabo com médias de Tens que ir para aí a 3:40, 3:30. 3:45, por exemplo. Pois. Ou seja, 1 hora a 3:45 não se compara minimamente a 1 hora Nada. a 4:30. E Especialmente portanto, na corrida. exatamente. E eu continuo a ver muita gente, ou seja, a fazer o zona 1, zona 2, ou seja, como se fosse exatamente o mesmo tipo de trabalho. Yeah. O que é que tu achas disso? Achas Epá, que. acho que tens toda a razão. Pois, Acho que tens toda a razão. E então na corrida, ainda mais razão te dou. No ciclismo, menos. No ciclismo, menos, porque não sim, tens a questão do impacto. Mas na corrida, então, as diferenças são brutais. Porque quanto mais rápido tu corres, maior vai ser o impacto sim. no teu sistema tendinoso e articular e mesmo muscular. Quanto Uhum, mais rápido tu corres, mais aquilo vai ter impacto. sim, sim. Apesar da frequência cardíaca não estar lá, não é a mesma coisa. Na bicicleta é um bocadinho diferente, mas ainda assim é totalmente diferente. Um atleta estar especialmente quando é muito treinado, pá, Yeah. um ciclista de topo, a zona 2 dele pode terminar a É 340 altíssimo. watts. Yeah, yeah, yeah. Ou seja, a zona 330, 2 é até onde tu aguentas sem estar a acumular lactato, exatamente, pá, basicamente. eles se calhar a 340 watts aquilo ainda vai perto do basal, Yeah, mas e a força e os newtons que tens que pôr no pedal para dar 340 watts? yeah, yeah, yeah. Existe outra carga, existe outro tipo Epá, de e, fadiga. e é aquela coisa, ao fim Estás de. 4 Uma coisa horas, é, exatamente, uma coisa é 4 estares. horas certinho entre 300 e É 340. muita coisa, é É muita muita coisa. coisa, é Yeah, muita yeah, yeah. coisa, é muita coisa, não é a mesma coisa. Aliás, Zona 1 basta, é a mesma basta coisa. ver que um Ironman, uma bike de um Ironman é feita mais ou menos nessa zona. Portanto, Yeah. e se nós formos treinar Mas, por sempre a esse exemplo, ritmo, não tem sentido. mas daí existem as 3 zonas e existem as 5 zonas de frequência cardíaca, claro. Sim, Se calhar para um atleta iniciante, amador, que tenha começado a treinar há pouco tempo, as 3 zonas chegam-lhe, sim, porque ele rapidamente salta do primeiro limiar, salta exatamente. o primeiro limiar, não é Uhum. preciso muita intensidade pelo passar, e então zona 1, zona 2 para ele está quase a mesma coisa, não existe grande diferença. Sim, Mas num atleta muito mais avançado já não é a sim, mesma sim, coisa e sim. tu próprio Concordo sentes bastante. isso. Sim, 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 E sim. daí faz Sim, sentido porque num usares atleta essas cinco menos zonas. treinado, se calhar se ele passa de 6 o quilómetro para 5,50, já é a passagem para a zona 2 e Yeah. não vai ter um impacto a nível de É coisa isso, como é é uma eu passar diferença de pequena. 4,30 para 3,40. Exatamente, a carga mecânica é muito diferente. Num atleta amador ou um atleta de um nível mais baixo, essa carga já não é assim tão Sim, diferente sim, sim. e já não faz, as diferenças Então entre as zonas já não são assim dirias tão grandes. que um atleta menos treinado poderá fazer mais zona 2 do que um atleta. Não, neste caso, um atleta menos treinado poderá fazer mais zona 2 que um atleta mais treinado, em termos de volume geral, sem causar Não. um impacto tão grande. Não? Diria que não, porque um atleta menos treinado, no geral, nunca pode fazer tanto volume como um atleta mais treinado. Não, estou a dizer em termos de percentagem de treino total, ou seja, ele pode treinar 10 horas e ele fazer, sei lá, Ele poder 20% em pode, zona 2. ele poder pode, eu acho é que ele não vai beneficiar nada disso.
Ok. Porque ele não vai, um atleta menos treinado, naturalmente, ou grande maior parte das vezes, também não vai ter muito tempo para treinar. Se ele, se um atleta pouco treina, que já não tem muito tempo para treinar, se ainda treina muito lento, a grande parte das vezes, então acaba por também não usufruir tanto do tempo que tem para treinar. Uhum. Então, pá, a regra, essa lei ou essa moda atual de teres muito tempo em baixa intensidade, pá, vem de atletas de topo, Sim. que por si só já treinam muito. E por treinarem muito, é que têm que ter muito tempo em baixa intensidade. Se calhar um atleta amador que tem que treinar, pode treinar 8 horas por semana ou 10 horas por semana, pá, se calhar não faz sentido teres essa distribuição de intensidade. Se calhar podes aproveitar o tempo para lhe dar, para teres mais carga, para ele conseguir ter mais carga ao fim da semana, mas vindo mais um bocadinho de intensidade e não tanto volume, porque ele não vai Sim. ter esse tempo para fazer. Sim, sim. Mas lá Ah, está. Depois também, se não conseguir recuperar porque trabalha muito e dorme pouco, também pode não fazer sentido, não é? sim, sim, isso aí depois tínhamos de É entender o tudo uma caso da base pessoa. Mas individual. pronto, só para perceber um bocadinho isto da zona 2 que é sempre um tema que eu tenho e que Sim, é vejo a tudo malta a uma... fazer e não tem, a meu ver, não tem muito a ver. Especialmente na corrida, pá, é muito difícil fazeres muita corrida em zona 2. Sim, sim, Na sim. corrida é muito mais polarizado. Se fores olhar para a frequência cardíaca, num treino de corrida contínua de muitos atletas, aquilo é zona 1. Eles estão em Sim. zona 1. Mas vão a 120, 4 ao quilómetro. 125, Yeah, 130. mas vão a 4 ao quilómetro, pronto. Sim. Olha, e quando tu estavas a acabar, portanto, este foi a dúvida, a primeira, e quando tu estavas a acabar, era a perfeita passagem para a pergunta a seguir, porquê? Quando tu falaste que isso era uma filosofia de treino, ou seja, individualizar treinos, a partir das Exatamente. avaliações dos atletas, Yeah. essa era a minha pergunta a seguir, e eu até ia, antes de tu dizeres isso, a pegar nisso, mas tu depois vieste a dizer que é, tu nas formações da Federação tiveste a falar das avaliações e controle de treino, e eu acho que isso é uma das tuas especialidades e que Uhum. tens feito e aplicas muito. Um, e acho que é um tema importante falar dos controles de treino e da importância dos controles de treino e perceber depois e explorar um bocadinho essa área que tu estavas a falar de individualização de treino, porque eu também, por experiência própria e pelas avaliações que vou fazendo, nós saímos das avaliações a perceber, ou seja, o que é que nós precisamos de trabalhar. Pelo menos eu sinto isso. E eu sinto muito que ainda existem em Portugal, e não vou dizer em Portugal, mas muitos treinadores a generalizarem muito treino para atletas que andam parecido, ou seja, eles têm níveis parecidos, mas são totalmente diferentes. Ou seja, Uhum. eles podem acabar com o mesmo tempo, mas um é melhor a fazer uma coisa, outro é melhor a fazer outra. Ou seja, um precisa de trabalhar mais o primeiro limiar, o outro precisa de trabalhar se calhar mais VO2 máximo. Ahm, Conta-me um bocadinho como é que é para ti as avaliações e a importância, e depois fala-me um bocadinho de, a partir das avaliações, como é que tu, identificando na avaliação, tu consegues perceber o que é que este atleta precisa, o que é que aquele atleta precisa para conseguirem Ok, evoluir. ok. Então, olha, vou começar um bocadinho pelo fim e perceber e dizer-te que percebo um bocadinho a questão desses treinadores, de haver muitos treinadores que têm atletas parecidos, mas que são diferentes e que se calhar não individualizam assim tanto o treino. Eles, os treinadores, e se calhar mais velhos, com mais experiência, cada vez mais com o avanço, com a experiência, precisam de menos testes para conhecer os atletas. Uhum. Estás a perceber? E um treinador que esteja há muito tempo com o atleta e que se calhar já tenha feito muitos testes com ele já o conhece tão bem, porque já está há tanto Claro. tempo com ele, Os pá, que sinais do sabe, treino já dão uma está indicação de tantas como é vezes que com ele ele no está. treino e Claro. tem tanta informação dele todos os dias e há tantos anos que sabe muito bem Sim, sim. o que é que ele precisa. Olha, vou-te dar agora um exemplo do atletismo, mas nada a ver com com os tipos de esportes que estamos aqui a falar, do José Uva, o treinador da Patrícia Mamona. Em conversa com ele, perguntaram-lhe pá, como é que ele monitorizava, ou como é que ele percebia se a Patrícia precisava mais de fazer isto, ou precisava mais de fazer aquilo, ou estava mais cansada, ou estava menos. E eu achei super correta e super adequada e interessante a resposta que ele deu foi: sou treinador dela há 20 anos Uhum. e estou com ela todos os dias. Sim. E essa é uma parte super importante. Mas agora também vou puxar a brasa à minha sardinha do ponto de vista das avaliações, não é? Também, se existe possibilidade, se existe
formas e ferramentas e temos tecnologias e pessoas capazes de o fazer, então também é mais uma ferramenta que temos na caixa de ferramentas para usarmos e para controlarmos e para termos dados mais objetivos. E eu claramente sou fiel às avaliações. Quanto mais melhor, quanto mais dados eu tiver melhor, com mais periodicidade melhor e, e quanto mais variado e ir aos diferentes pontos de formas de manifestação do rendimento físico, também melhor. Porque dá-me uma visão mais geral e mais completa do atleta. Pá, e pegando nisso, pegando nos testes, por exemplo, clássico, o teste de lactato, o teste progressivo de lactato, Sim, que quase todos os atletas ou já fizeram, ou pelo menos uma sim. vez, ou já viram fazer. Esse aí é muito habitual e eu gosto de o usar porque dá-me logo possibilidade de individualizar as zonas de treino daquele atleta. Uhum. Não só para ele treinar em zonas metabólicas adequadas para o perfil dele, mas também porque muitas das formas que são usadas para calculares a carga de treino do atleta são baseadas nessas zonas. Por exemplo, o tempo que passas em determinada zona, Sim, a TSS na bicicleta, sim, sim. pá, todas essas métricas são calculadas com base nisso. Portanto, se isso não estiver bem definido, já estás a adicionar erro ao próprio erro que essas métricas de carga de treino já possam ter. Portanto, Sim. já são duplo erro. Portanto, se puderes minimizar um, melhor. Uhum. E depois, porque ao testares, basicamente é como ires ao médico, não é? Ele faz-te um diagnóstico. Ele avalia o teu perfil naquele momento. E tu depois o treino não é nada mais do que lhe dares um estímulo, do que lhe dares um medicamento para ele Sim, repetir durante X semanas e com X características. sim, sim. Se tu não fores avaliar exatamente com o mesmo protocolo, com o menor ruído possível, que adaptações é que aquele estímulo teve, Pode acabas estar a por treinar andar no aí. escuro, claro. Exatamente, acabas por perceber, Claro. acabas por não ter noção de que, ok, isto que eu lhe dei neste atleta teve estas adaptações. Foi aquilo que eu queria, não foi aquilo que eu queria, era aquilo que estávamos à espera, foi para o outro lado. Pá, e depois a interpretação já é do treinador ou da equipa, muitas vezes da equipa que trabalha com aquele atleta, porque nunca, ou cada vez menos, é só o treinador que trabalha com um atleta. E depois é teres mais uma forma de individualizares o treino. Eu nessas formações acabo por expor um bocadinho como é que eu pego nos resultados dos testes e traço o perfil do atleta, o que é que, com base naquele resultado, o que é que eu acho que pode fazer mais sentido trabalhar naquele bloco de treino, o que é que. Mas pronto, nunca é só, mais uma vez, nunca é só o resultado daquele teste. É É o um resultado do contínuo de. teste, é o que Claro, é que fizeste antes. até porque, ou seja, os testes de laboratório são sempre coisas, medidores específicos, mas o Exatamente. processo de treino, ou seja, se tu não terminar de treino, tu estás a treinar, tens as tuas zonas definidas e ao fim de um mês naquelas zonas já estás a ver que numa frequência cardíaca, uma zona abaixo, estás no ritmo da zona Nem anterior, precisas de tu ir ao percebes, laboratório para tu saberes não, que aquilo já exatamente, alterou. já percebes que estás noutra forma, ou Sim, fazes uma sim, já percebes que aquilo competição, já alterou. fazes uma prova de 10 km e acabas. Exatamente. Agora, claro que não há nada como a precisão de fazer um teste. Agora, também olhar para um teste, e isso é uma coisa que eu falo até com o meu treinador, que é não devemos de usar um teste isolado como o único, ou seja, pode estar num dia espetacular e Exatamente, saem exatamente. valores brutais, ou ao contrário. Ou ao contrário, Eu já normalmente tive, eu numa semana fiz um teste de bike e fiz um teste de corrida. E o teste de bike foi espetacular, bati os meus recordes todos. O teste de corrida, pá, foi a um horário diferente, não correu tão yeah, yeah. bem e eu estava em boa forma, mas, ou seja, Como a malta na costuma mesma dizer, semana, um treino bom, um treino mau, claro, um pá, como teste a mau. malta costuma dizer, tu fazeres um teste, fazeres uma avaliação, é tirar uma fotografia. Tiras uma fotografia, vais para a rua, vais à Serra de Sintra e tiras uma fotografia ao mar. Epá, e apanhas um dia limpo, pá. Não existem nuvens, não existem nada. Tu vês tudo à tua frente e é uma foto linda. Yeah, Vais lá nesse dia. No dia a seguir, vais lá e apanhas aquele nevoeiro típico da Serra de Sintra que não vês nada. E tiras a mesma foto no mesmo sítio. Há a mesma paisagem. Uma yeah, está linda, a outra está horrível. E não houve alterações nenhumas na paisagem de um dia para o outro. Só que numa tens uma data de coisas a ofuscar aquilo que está por trás. E sim, nos sim. testes pode ser exatamente a mesma coisa. Podes apanhar um atleta num dia excepcional,
pá, que ele vem super motivado, dormiu super bem, pá, não está cansado, está top. Vais avaliar passado 2 dias e o gajo está, não melhorou nem piorou, mas ele acabou com a namorada, por causa disso dormiu mal, chegou a casa rabugento, os pais ainda lhe chatearam a cabeça e ele ainda discutiu com os Yeah, pais, aumentou o stress, acordou, está todo acordou cedo de desgraçadinho. casa à pressa, nem tomou o pequeno almoço e agora vais fazer um teste. E ele piorou. Ou faz isto tipo, faz um teste numa altura e passado um mês faz outro. E numa altura apanhas o gajo muito bem e na outra altura e tiras assim, fogo. Pá, mas este gajo no treino, o gajo estava-me só a dar indicadores que estava melhor, sente-se com mais forma. Claro, Pá, os não. indicadores fisiológicos também estão todos de acordo e no teste o gajo está pior. Pá, por isso é que não podes só fazer um teste no início, fazer um teste no fim e agora tiras as conclusões todas. Por Yeah, isso é que estava a yeah, dizer, quanto mais pontos na linha, quanto mais periodicidade eu tiver em testes, eu consigo olhar para a tendência das coisas. Como é que as coisas foram evoluindo? Claro que yeah. aquilo vai ter flutuações, vai ter altos e Sim, baixos, sim, sim. mas eu quero é ver uma tendência ao longo do tempo e que seja positiva, claro. Uhum. E essa normalmente é, se os atletas estiverem a evoluir, normalmente essa tendência é positiva. Pronto, e é um bocadinho com base nisto que eu me guio, que é ter a maior periodicidade de testes possível, ter, basicamente é recolher de forma formal testes e de forma informal todos os dias no treino o maior número de indicadores e dados possível. Porque Uhum. quanto mais dados tu tiveres, quanto mais informação tu tiveres, mais, mais sustentada e mais baseada em coisas concretas é a tua tomada de decisão e é a tua Sim. intervenção no No treino. fundo, são ferramentas que tu tens para Exatamente, te é teres a ajudarem a maior, tomar as tais decisões que tu é dizes teres a de melhor caixa de treino é que ferramentas vou fazer. possível Sim, no sim, treino. sim, sim. Ahm, olha, queria ainda agora avançar. Eu penso que não falaste ainda, mas tu estás a treinar vários atletas, alguns atletas de atletismo, ciclismo também. Yeah. Um atleta que eu peguei no caso, porque foi um atleta que recentemente estás a trabalhar com ele, que é o Duarte Uhum. Gomes, Yeah. que é uma das melhores promessas assim do meio fundo e fundo nacional. Tem tido resultados muito bons e é um atleta jovem. E gostava que falasse um bocadinho também de como é que tem sido o trabalho com ele, pegando num atleta de alto rendimento. Yeah. Um, ou seja, como é que tem sido o trabalho e que mudanças e alterações é que, com base nas ideias que fomos falando e que Uhum. tu tens, tu olhaste para ele e alteraste, porque acho que é interessante sempre ter um exemplo de um atleta. Yeah. Olha, pegando nesse exemplo, foi uma colaboração recente que surgiu. Comecei a trabalhar com o Duarte, ele procurou-me, pá, eu aceitei logo prontamente ajudar e pá, olha, nem sabia que ele, sinceramente, nem sabia que ele era uma das grandes promessas do atletismo. Pá, acho que é um atleta com muito potencial, com muito talento e olha, espero que chegue muito longe. Pá, e é um bocadinho estranho ao mesmo tempo ele ser muito jovem e eu ser quase da mesma idade que ele. Yeah. Isso acaba por ser engraçado e acho que também foi logo isso, ao mesmo tempo que nos criou uma muito boa relação entre os dois. E olha, acima de tudo, houve logo uma grande abertura e uma grande à vontade, quer da minha parte para expor aquilo que eu conseguia fazer e aquilo que eu achava que podia ser alterado e melhorado, e da parte dele também uma grande abertura para expor aquilo que ele achava que podia ser melhorado. Um, e se calhar das grandes alterações que ele fez, não quer dizer que tenha sido por causa disso, que se calhar agora tem tido bons resultados, eu espero que sim, mas pode também haver outros fatores. A performance é muito multifatorial, mas a grande alteração foi, primeiro, começar a fazer treino de força, que não fazia, Uhum. e num corredor é fundamental, especialmente em dois pontos. Primeiro, aumento de rendimento, especialmente por aumento da economia de corrida, que é um Uhum. dos fatores muito, muito, muito limitantes do rendimento. Quanto mais económico tu fores, melhor vai ser o teu rendimento. E o segundo fator é conseguires tolerar mais carga de treino, por estares mais resiliente a tolerar as cargas, especialmente na corrida, por ter muita carga mecânica. Quanto Sim. mais resilientes forem os teus tecidos e mais forte for o teu tendão, mais carga mecânica que tu vais conseguir acumular
sem haver lesão dessas estruturas. E neste sentido conseguires fazer mais quilómetros, conseguires fazer mais volume de séries, sem teres que parar por lesão, Sim, o processo. estar sempre a interromper ciclos de carga. Sim. Porque essencialmente o que importa no treino é consistência. É tu conseguires estar muito tempo com carga. E o teu corpo a adaptar-se a essa carga e a evoluir, adaptar-se a essa carga e a evoluir. E não pode, quanto menos interrupções tu tiveres, e é um grande problema na malta que corre, é esse, é que a corrida pá, é bastante É suscetível a duro. ter lesões e tens que parar. Tens que estar Uhum. tempo sem treinar. Depois voltas outra vez. E depois, quando voltas, não podes voltar com o volume que estavas a fazer. E então andas sempre nisto, voltas ali, tens uma fase de adaptação, entretanto, se não há resiliência suficiente para tolerares aquela carga, lesão, Yeah. parado. E estás sempre, ora aumentas, ora perdes tudo aquilo que fizeste. Ora ganhas um bocadinho, ora perdes aquilo que fizeste. Andas sempre nisto. Portanto, essa foi a primeira mudança. E depois, E antes de avançar, em termos de treino de força, uhum, ehm, quando falas de treino de força, falas daquele treino com, ou seja, estás-te a referir a treino específico no ginásio com treino de carga, ginásio com com carga. Treino carga. de Não ginásio estás com a carga. falar de exercícios que Ou... se fazem em casa com um Não, tapete. não, não, não. Treino de ginásio. Ok. Claro que carga que um meio fundista faz, não é a mesma carga que um velocista faz. Mas em termos de capacidade de força dele, em percentagem, em máximo, em percentagem do máximo, são parecidas. Sim, Em sim. termos absolutos, não, não é? Um meio Claro, com o fundista peso com que ele tem, 80 não é? quilos no agachamento, epá, pronto, se calhar é a mesma coisa que um velocista com 180 quilos. Mas eles estão a trabalhar os dois, se calhar em intensidades parecidas, em percentagem da Sim, carga sim, máxima que sim. conseguem levantar. Mas Sim, o treino de ginásio é muito. É treino de força puro. sim. Treino de força puro. Treino de força reativa, muitos saltos, treino de potência, cargas baixas e velocidades altas e treino de força máxima. 3 repetições, 4 repetições, cargas pesadas. É o treino clássico de força. E no meio disso tudo metes os exercícios acessórios, ou seja, aqueles exercícios Depois, de core, glúteos, que normalmente se fazem. Depois, para além dos exercícios mais nucleares da sessão, os Sim. exercícios mais principais da sessão de força, existem, coloco também exercícios que sejam mais críticos para aquele atleta. Por exemplo, se o atleta tiver um historial de lesão recorrente no tendão daqueles, então eu vou dar mais exercícios para aquela zona. Uhum. Tentar ter sempre aquela zona um bocadinho mais com mais atenção. Sim. Se um atleta tiver muitas queixas nos posteriores, então eu vou dar mais exercícios para aí. Tentar ter ali Sim, sim. mais foco em Em algumas coisas zonas mais que sejam mais particulares. críticas. Ok. Exatamente. E depois, uso também muito exercícios isométricos. Gosto muito de usar exercícios isométricos porque são muito específicos. Consegues ter Ou um seja, exercício um específico da agachamento em que tu corrida, ficas na posição, por exemplo. por exemplo, Ou então ou aquele clássico com a perna com o joelho para cima na posição de corrida, né? exatamente, consegues ter um Com a barra às exercício costas. com ângulos articulares muito específicos do movimento, da corrida, consegues colocar muita carga, consegues produzir muita força e, como é isométrico, com muito pouca fadiga associada. Ou seja, tens. E por ser isométrico e por ser com muita carga, existe uma grande adaptação por parte dos tendões. Ou seja, o teu tendão vai ficar com muito mais stiffness através desse tipo de treino e vai ter muito ganho na economia de corrida. E, pá, Uhum. e com muito pouca fadiga no dia a seguir. Portanto, Ok. tem mesmo muitos benefícios e eu gosto especialmente de usá-lo na corrida. Porque a verdade é que quando tu estás a aplicar força no chão a correr, aquilo é quase isométrico. Não existe Sim, assim sim, sim. não é muito dinâmico. Quando estás mesmo a aplicar força, o movimento é dinâmico, mas a fase de aplicação de força, Sim. grande parte do tempo é isométrico, e então também inclui muito esses exercícios. E em relação ao que ias dizer depois da outra alteração, ou seja, treino de força foi Ah, uma. Essa foi uma das alterações, e por consequente, por conseguires fazer isso, por colocares isso, aumentar consideravelmente o volume de treino do Duarte. Uhum. O que eu tive capacidade, o que eu consegui perceber era que para aquilo que ele corria, para as distâncias que ele corria,
Sim. ele fazia muito pouco volume de treino, fazia muita intensidade de treino. Quantos quilómetros, mais ou menos, por semana? Epá, posso dizer que se calhar o Duarte andava de forma consistente, nos 90, 100, 110 quilómetros por semana. Ok. E com muita recorrência de lesão. Uhum. Com muita recorrência de lesão, muitas E paragens. agora, nesta E fase, posso mais ou dizer menos. que começámos a trabalhar desde abril. ah, Facilmente temos semanas de 130, 135, 140 quilómetros sem toques nenhuns em zona do Sim. corpo, facilidade em tolerar esse volume. Pá, excelente resposta do corpo à adaptação, muito poucos sinais de fadiga. Pá, muito contente com estes meses. Sim, isso é bom, porque não só aumentas o volume, como retiras a lesão. Portanto, É isso. não só tu tá. Ou seja, os 90, os Um 90 atleta quilómetros que tu dizias, para ele na altura, na estrutura que ele tinha, já era muito. era muito. Porque aquilo em termos de carga, era uma carga alta, porque tinhas muita intensidade. Sim, porque Eh, eu noto isso que e é é. difícil recuperares. A partir de um certo nível, os atletas ganham tanta máquina, eles ficam com uma máquina tão boa que andam em ritmos muito altos facilmente, ou seja, em frequências cardíacas não são muito altas, eles estão muito rápido. Mas aqui quando eu E digo depois fazer. mas depois Digo, não há, ou seja, há uma máquina muito grande, não há uma estrutura para aguentar essa carga toda. é Ou isso, seja, é isso. o que tu falas do treino de força é no fundo criar uma estrutura para uma máquina forte, né? É isso, e é tu tentares, e é tu melhorares coisas, pegando outra vez no treino de força. É um bocadinho, a lógica é esta. Se tu tens mais capacidade de produção de força, se tu aumentas o teu nível de máximo de produção de força, tu quando estás a correr não fazes a tua força máxima, fazes sempre um valor submáximo em relação a esse. Se tu aumentas o teu máximo, para a mesma produção de força que fazes no chão, vai estar numa percentagem mais baixa. Então vai ser menos fatigante. Yeah. Este é um dos princípios também Sim, sim, sim. no treino de força. Sim, É, pá, e é dares capacidade à estrutura do teu corpo para tolerares mais carga. Se toleras mais carga, vais ter melhor rendimento. É sempre um bocadinho esta sim, a minha lógica. sim. Interessa é que consigas tolerar essa carga. Não, se eu agora for correr 140 km por semana, mesmo a fazer treino de força, muito provavelmente eu vou-me lesionar. Claro, não tens a base de Não treino tenho que. não tenho essa Yeah. capacidade. O meu corpo não tem essa carga crónica acumulada, de historial. Sim. Há bocado falámos do cross-training e acho que agora queria inserir isso, e até porque falámos de lesões, acho que faz sentido, até porque, Uhum. ok, podemos falar do cross-training. Eu vejo o cross-training mais se pegarmos num corredor, ou seja, fazer ciclismo ou fazer natação, ou seja, cross-training. Quando ele aplica, ou seja, ele tem uma modalidade base, que neste caso é o atletismo, e vai buscar Uhum. à bicicleta uma forma de acrescentar treino. A pergunta que eu te queria fazer é se sentes que isso é uma mais-valia, acho que já percebemos que sim. Em que situações é que faz sentido isso a ser aplicado? Ou seja, um atleta que não tenha qualquer experiência de bike, se calhar não faz tanto sentido, ou pelo menos tens de criar toda uma estrutura, porque pode não ter o equipamento, pode não ter a experiência, pode não ter qualquer base naquilo e aquilo ser um causador de problemas, porque se ele Exato. não sabe andar de bicicleta. Um, e portanto, queria perceber um bocadinho o que é que tu achas e depois perceber em relação aos quilómetros, ou seja, estás a dizer que no caso do Duarte está a correr 130 quilómetros. Se ele agora de um momento para o outro começasse a pedalar, vamos dizer 200 quilómetros por semana ou 150 quilómetros por semana, em que medida é que isso alterava também a corrida ou se era só, ou seja, não retiravas corrida e mantinhas a bike, portanto quer perceber um bocadinho como é que isso seria feito. Ok. Eu gosto do cross-training, mas especialmente em situações em que eu não consiga fazer a modalidade específica daquele atleta. Ou seja, eu se puder, se tiver essa possibilidade, ele só faz, ele faz o máximo possível da modalidade dele, Ok, que é o mais específico que ele consegue ter. Agora, muitas vezes ele não dá. não Muitas consegue. vezes não dá, porque não consegues tolerar tanta carga dessa modalidade específica. E muitas vezes pode ser por lesão, num período em que estejas lesionado, e que arranjas outras formas de manter adaptações, especialmente a nível central, no coração, por outras formas. Pá, se não consegues correr e conseguires pedalar, então podes pedalar e consegues manter as adaptações
cardiovasculares minimamente porreiras. Se não consegues pedalar e consegues nadar, então vai nadar e consegues manter a coisa. Sim. Agora, se ele conseguir estar sempre a correr, e isso é o desporto que ele faz, então eu vou usar essa. Não vou ainda pôr mais um estímulo de Ok, fadiga que ele não consiga, ok. que ele No fundo pudesse aproveitar de no outra fundo estás a forma. dizer que se tu consideras que aquele atleta precisa de 100 km por semana e ele Uhum. consegue aguentar esses 100 km, tu nem sequer Então, vais à bicicleta. Tu yeah, yeah, só vais nisso à é base. bicicleta se ele só conseguir 70 e tu Porque, precisares de substituir os 30 que ele não consegue por porque 100 se ele km de fizer bike. esses 100, se ele fizer esses 100 e tiver mesmo margem para ir à bike, então se calhar ele também tem margem para aumentar para os 110. Ok, Podes experimentar aumentar para os 110 ou podes experimentar certo. dar-lhe mais volume específico. Depois avaliar e perceber, ok, que respostas é que isto está a dar. E pode não conseguir. E então aí sim, ok, este atleta está num nível em que eu se calhar sinto que ele para continuar a evoluir, eu preciso de lhe dar um estímulo extra. E não pode ser específico porque ele esse aí já não consegue tolerar. Então se calhar aí até faz sentido dar outro. Mas se ele conseguir fazer só o específico, Uhum. então também Interessante. não vale Sim. a pena meter a pessoa o dia todo a treinar, não é? Porque eu não quero esgotar as minhas reservas que eu tenho de adaptação, não é? Se eu treinar já tudo, se eu me Uhum. adaptar já a uma carga muito grande Sim. e vendo numa carreira mais a longo prazo, então eu daqui a 6 anos vou fazer o quê? Que Sim. estímulo extra é que eu posso dar ao meu atleta para ele ainda evoluir? Eu também vejo um bocadinho a coisa nesta lógica, né? Pegando outra vez no exemplo do Eduardo, se ele conseguisse já fazer 200 km por semana sem problema nenhum, Faria sentido. pá, eu até Yeah. podia dar, mas se ele com 130 ou 140 está a Está a bater recordes evoluir? pessoais e está a Ah, evoluir, porque é que eu vou dar já os 200? Se calhar vou guardar essa bolachinha ou esse extra para quando ele não tiver a evoluir com os 140, não é? ele Ainda vai tenho essa precisar é de reserva. bolachinhas para aguentar tanto quilómetro. Opa, Correr exatamente. 200 quilómetros deve ser um Não, pesadelo. aspecto, nesse aspecto também, por isso é que eu estava a dizer, não é só, não, o trabalho não é só meu, claro que eu tenho contribuição e tenho, ou melhor, temos, porque ele é quem tem mais mérito, Sim, mas pá, tem nutricionista, tem psicólogo, tem a malta do cargo que também ajuda muito, pá, pronto, e tem sido colaboração de várias partes, claro. mas Sim, tem sim, sido sim, um sim, ótimo sim. trabalho. E cada vez Sim, mas vai ser mais, pá, já não vão deixar de existir atletas do treinador. uhum. Muito dificilmente vai haver. Pá, Até porque imagina, eu acho que agora, com a formação que existe, até muito difícil. os Pá. próprios treinadores, se tiverem uma formação certa, Eles vão, vão recorrer. vão delegar, exatamente. É Porque é isso. assim, se tu tens uma formação, se tu sabes, tu tens de assumir que numa Exato. certa área há uma pessoa que tem uma formação específica melhor e que Epá, sabe é. mais que tu. E eu acho que continua a haver ainda muito isso, ou seja, do Claro que o próprio treinador. treinador, em algumas situações, tem de fazer um bocadinho de tudo, não é? Não, o treinador no fim de tudo tem que Tem de decidir. fazer um bocadinho de tudo, sim. Ele tem que tomar a Mas há última certos decisão. casos que não faz sentido. Pá, se eu, se eu conheço alguém e se existe a possibilidade. Imagina, por exemplo, eu faço a parte do treino de força, mas imagina que no futuro existe a possibilidade de ter alguém que é super especialista nisso. Era uma, Claro, é era uma- perfeito. era perder a oportunidade de teres mais uma contribuição útil e especializada naquele ponto, pá, e ser uma mais-valia, pô, Sim, que é sim, para um objetivo comum que é aumentar o rendimento daquele atleta. sim. Pá, seja uma equipa de 10 ou de 5 ou de 6, o objetivo tem que ser sempre aquele. Se a coisa Uhum, puder ser partilhada e cada um dar o seu melhor, perfeito. uhum. Olha, queria agora avançar para outro tema, que é falar de ciclismo. Bora. Nós não temos estado com muito, temos tido, já tivemos o Barato e o Rui Pinto, já se falou de atletismo, aqui já se falou de atletismo também, mas assim de ciclismo ainda não. Já tentámos trazer o João Almeida, não está fácil, Opá, ainda não deu, ah, ainda não deu. está muito complicado. Mas tiveste agora uma experiência muito gira. Este episódio, só dizer que está a ser gravado e vai sair daqui a algum tempo. Portanto, provavelmente toda esta conversa já vai ter acabado o Tour de France. Yeah. Mas por um lado, olha, vamos dizer que hoje foi a etapa 5 e foi uma grande etapa para vocês Opa, saberem mas em não, que mas não altura me é que des, estamos a mas não me gravar. des muitos Ainda insights não da etapa viste? que eu ainda não vi, pá.
É Eu pá, sei o que é que aconteceu. eu ia-te perguntar o que é que o Vingard fez hoje, porque aquilo foi Pá, eu não vi. incrível. Eu sei que ele deu uma sapatada e o Pogacar não Pá, foi. aquilo foi tipo, imagina, eu não vou dar muito spoiler, mas é tipo, num espaço de 5 minutos ele ganha um minuto. É, é É só pá, isto. pois. Ou seja, é tipo um. Eu acho que o Pá, Pogacar não. Eu e acho que li não só foi umas. quebra do Pogacar, foi só tipo uma inspiração do Vingard muito Yeah, grande. yeah, yeah, isso foi o que eu li. O que eu li foi isso, foi o Pogacar a dizer, pá, ele teve mais ou menos o expectável, o normal. Pá, o Vingard é que teve muito forte. Yeah, 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 yeah. Não Mas sei, pronto, mas não vi a etapa, não vi vou só estar uns bocadinhos. a ir, que isto é chato. Mas estiveste na apresentação do tour em Yeah. Bilbao e uma coisa, eu não estou por dentro, mas vi algumas coisas tuas e vi que chegaste a ter palestras com alguns treinadores, Uhum. Dan Loreng, o Iñigo Samilan, Yeah. e acho que deve ter sido interessante porque são dois treinadores. O Dan Loreng é muito conhecido do triatlo porque é o Uhum. treinador do Jan Frodeno Yeah, e yeah. é como é treinador da Bora. E o Iñigo Samilan que é o treinador do Pogacar e do João Exatamente. Almeida. Penso que João está. Almeida também, sim. Portanto, são E o dois Simon Yates. grandes treinadores e nós todos conhecemos os atletas que eles treinam. Como é que foi essa experiência de estar a assistir a palestras desses grandes Opa, treinadores? olha, eu quando estava lá, aquilo é um congresso que existe todos os anos, chama-se Science and Cycling, Aham, existe todos os anos e fazem sempre no início, no sítio onde começa a volta à França. Este ano foi no País Basco, no ano anterior tinha sido em Copenhaga, na Dinamarca, sim. no próximo ano acho que vai ser em Roma, que a volta à Itália acho que parte a volta à Itália, a volta à França, acho que parte de Estranho, por Itália. acaso é estranho. Também está Yeah, a partir em Espanha e à volta à é Espanha, mas isso. pronto. Pronto, eles fazem sempre lá e aproveitam e convidam malta que trabalha nas equipas para ir apresentar alguns trabalhos. Aí eu, enquanto estava lá, cheguei, sabes, aquelas pessoas que tu vês e que lês artigos e lês livros Yeah, e e depois estão acompanhas lá tudo o que eles todos. fazem e pá, e são quase os teus ídolos profissionais e Sim. chegas à faculdade e eles estão ali, no átrio, Yeah. antes de entrarem para a sala. Aí ficas ali um bocado naquela. São mesmo eles, são mesmo Posso, estas pessoas. posso tirar uma São, foto? são de carne e osso como eu, têm a mesma altura, são do mesmo tamanho, são parecidos. Ah, Mas foi absolutamente incrível. Já andava para ir há algum tempo. Inicialmente tinha ido. Houve uma altura, houve um ano que o tour partiu de Nice, acho que foi antes de Copenhaga, já não tenho certeza. E eu era para ir, mas na altura aquilo foi cancelado por causa do Covid. E agora finalmente tive a oportunidade de ir. Pá, que foram 2 dias, houve muitas palestras. A primeira foi logo do Dan Loring, foi, foi logo muito interessante porque ele já não treina ninguém na equipa, sim, 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 ele sim. já não está a treinar ninguém Eu na vi bola. isso. E Ele mesmo no passou um triatlo, bocadinho eu acho que ele está a passar um no bocado à triatlo, equipa dele. ele disse que continuava, no triatlo Ok. continua. E acho que até agora também está a treinar alguém do biatlo, se não me engano. Um, E pronto, foi um bocadinho a experiência dele de passar de treinador para Head of Performance, os desafios que isso acarretava, as funções diferentes, e foi interessante. Uh, a do Inigo ao San Milan, pá, foi muito interessante. Eu diria mesmo que aquilo está num nível que se calhar, pá, eu tinha dificuldade às vezes em perceber, porque às vezes é tão celular, tão molecular, Yeah, as ainda coisas estás a que pensar tratam ali. naquilo e já está ele a falar de outra cena, estou a Sim, entender. ainda estás a tentar apanhar ali o barco de coisas tão pormenorizadas e que acho que dificilmente é possível as pessoas, se calhar estão a ouvir este podcast, terem a percepção Sim, mas isso do acaba por ser um nível bocado a naturalidade das coisas, ou seja, ele já está que num se vai. nível, ou seja, já é um treinador de um nível tão alto que ele já não vai falar daquelas coisas básicas, ou seja, ele Sim, tem nem que faz pegar sentido. Todas as pessoas que estavam num tema mais específico, mais. mas ninguém falou, nesse aspecto Claro, por acaso foi ótimo porque toda a gente que estava naquela sala já são experts naquela área, não é? claro, Não faz sentido ir tens de ir apresentar buscar coisas um básicas. tema, tens de ir buscar um tema novo, um tema mais específico. Tens que ir apresentar coisas recentes, inovadoras e que as outras pessoas não estão à espera de ouvir, porque não vais lá ensinar ninguém a fazer um plano de treinos ou a treinar um atleta, toda a gente Yeah. sabe fazer isso ali. Um, mas foi muito interessante, o nível foi muito bom e do que as apresentações em si, a oportunidade que tinhas nos coffee breaks de falares com as pessoas,
perguntares uma opinião, dar-te a conhecer, partilhar experiências, Yeah, foi mesmo muito interessante. sim, E pá, pronto, e estavam lá a malta toda de top, de várias equipas na plateia, as próprias dúvidas que se colocam aos palestrantes que estavam a apresentar, pá, são muito pertinentes, são dúvidas que te fazem pensar, que te fazem yeah, aprender. Pá, e olha, foi a primeira vez, não te digo com 100% porque não sei, mas no próximo ano acho que não vou falhar a ir a Roma outra vez ao Congresso, sim, sim. porque vale mesmo a pena. Quem está nesta área vale mesmo a pena. É uma Pode, experiência muito. pode ser que um dia estejas lá a falar também. Opa, olha, Era bom já não sinal. digo nada, não digo nada, não digo nada, É. não digo não, seria muito interessante. Pá, olha, e também deu uma oportunidade de conhecer. eh, Pronto, olha, também vou começar a fazer o meu doutoramento e tive. Mas podemos, se calhar, falar mais à frente. Sim. E pegando no que estamos a falar, eu tinha aqui como se pergunta quem é que era para ti o favorito a vencer o Tour. Acho que hoje já se deu um toquezinho, se calhar, de quem é que é o grande favorito, mas eu era Ah, time Pogacar, eu também mas sou time hoje Pogacar, eu também sou time Pogacar. ainda acho que pode dar. Mas apesar de hoje, não sabes quem é o camisola amarela, para não? Sei. O camisola amarela não é, Mas mas é ainda. aquela coisa de ok, está lá, mas Opa, já mas ainda sabemos. já ganhou uma volta à Itália, não é? Sim, não podemos descartar, mas em Nada. teoria será Pogacar Vingegaard. E Pá, o olha Tour, que eu não eu sei. acho que o Tour está brutal. Estas primeiras Está ótimo, etapas eu foi gosto é disto inacreditável. assim. Eu, Isto digo, aqui, eu acho que nestes 5 dias tivemos mais volta do que no Giro de Itália todo. Ou seja, o Giro de completamente, sem dúvida Itália nenhuma. era decidido no último quilómetro ou Sim, no sim, último sim. quilómetro e Mas meio é, e é um foram bocadinho por 3 isso que eu sou. etapas, 3 É, 4 é um etapas bocadinho por isso que eu sou o time Pogacar. Pela forma de de correr correr. e pá, Sim, não há gestão de é para atacar mais à frente. É já no primeiro dia ou no segundo. sim. É agora. Não, e isso às vezes é uma coisa que lhe custa um bocadinho depois no fim, mas Pá, mas é o que faz vibrar a malta. sim. É o que faz o adepto de ciclismo vibrar. Sim, porque Portanto, estás a dizer. no fundo o que eles. Ou seja, temos de ser sinceros, e isto não é o que eu vou dizer. Eu sou um mega fã do João Almeida, Ah, sim, eh, também. mas pegando na forma de correr do João Almeida, o Aliás, João eu Almeida daqui é do um. outro lado da câmara não dá para ver, mas eu tenho uma camisola do João Almeida na Não, parede do meu e quarto. eu acho que o João Almeida corre da maneira mais inteligente para ele. Ou Sim, seja, sim, sem dúvida porque ele. nenhuma. Mas a forma de correr dele é uma forma totalmente cautelista, ou seja, ele sabe que zona é que pode ir, não quer Yeah. passar e tenta, ou seja, minimizar ao máximo perdas quando vê, ou seja, não Uhum. arrisca. E temos um Pogacar que se calhar às vezes está-se a sentir mal ou está fora de Mas vai na zona, mesma. mas vai na mesma, e se arrebentar e perder 5 minutos, é o Olha, que for. E yeah. eu acho que é isso, mas e, pá, a capacidade que eles têm de. E o que aconteceu hoje são coisas absolutamente incríveis, porque quem está por dentro do sofrimento que é estar em cima de uma bike e nós vermos um layout, um lead out de uma equipa a descarregar tipo Holanda, a descarregar malta que tem um nível brutal e Yeah. tu estares quilómetros e quilómetros naquilo e depois haver um arranque daqueles tipo em que Yeah. tu estás Como 6 se, minutos a top. yeah. E Como quando se tu eles estivessem a andar devagar, não é? não, Agora é começaram a andar rápido. impressionante, é impressionante. Yeah, A é capacidade outro que eles nível têm, mesmo. tipo, de limpar e eu lembro-me de ouvir acho que foi o treinador do Pogacar a falar disto, Uhum. que para se ganhar o Tour de France, uma das coisas fundamentais é a capacidade que tu tens de recuperar dos esforços e limpar o Yeah. lactato, ou seja, Uhum. conseguires fazer um pico, ou seja, o que ele diz é que quase todos os ciclistas conseguem fazer um ou dois Quase tudo. picos, mas depois ao terceiro, quarto, aí é que se vê quem é que tem aquela Yeah. capacidade de eliminar o lactato rapidamente Uhum. e estar sempre a recuperar. E, no fim de contas, o ciclismo, quando é muito atacado, ganha o ciclista que consegue remover lactato e estar sempre a top. É, Mas é impressionante. Consegue estar consegue sempre atacar mais vezes, consegue atacar mais vezes. Porque ou pelo menos responder a esses o ataques mais lactato, vezes. para quem nos está a ouvir, é basicamente aquilo que nos prende as pernas e nos mete duas estacas em Não, vez de duas. espera aí. O lactato é ótimo. O lactato é ótimo. O que nos É, prende as pernas é os iões H+. ok, mas que está no lactato ou não? Não, o lactato. Isso é um mito, pá, um mito. Isso é um mito. O lactato é ótimo. Imagina, tu queres. O lactato é das melhores fontes de energia que existe Ok. para tu produzir energia. O teu músculo utiliza lactato em barda. Em barda mesmo.
Uhum. montes, o teu músculo, o teu cérebro, o teu coração, os teus rins. Então, mas no fundo, ou seja, nós temos a tendência de, Basicamente funciona quando assim. sentimos as pernas pesadas e É aprender, porque diminui o estamos. pH do músculo. Ok. É porque o teu pH do músculo, por causa dos íons H+, que vão aparecendo, diminui e as fibras, por esse, precisam de um ambiente ótimo para contrair. Baixa Uhum. o pH, deixa de haver esse ambiente ótimo e elas começam a deixar de contrair. E tu começas a deixar de conseguir fazer força e as pernas a prender e a inchar. Ok, 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 ok. O que Depois temos acontece é, esses íons surgem quando tu não consegues utilizar esse lactato que estás a produzir para produzir energia. O que acontece é, as fibras mais rápidas começam a contrair e essas produzem lactato. As outras mais lentas e que trabalham em intensidades mais baixas utilizam esse lactato todo para produzir energia. Por isso é que tu, se andares em zona 2 ele não sobe. Não quer dizer que Sim, ele não esteja a ser produzido. Significa que as outras fibras estão a conseguir utilizá-lo todo e ele não sim, sim, aparece no sim, sim, sangue. sim. Ou seja, está no músculo e anda sempre lá dentro. Umas fibras, umas a produzir e outras a Ok. utilizar. Umas a produzir e outras a utilizar. Começas a aumentar a intensidade, começas a produzir mais. E esta capacidade de utilizar De não utilizar consegue diminui, acompanhar. então E por ele isso é que começa a ir para o acumulas. sangue. Exatamente. Começa a ir para o sangue. Depois, como não pode ficar ali no músculo, ali perdido, há outra forma, existem outras formas do corpo e o mandar embora. E umas dessas formas produz íons H+. E esses íons depois te dão essa sensação. Não é bem o lactato. O lactato é ótimo. Se nós conseguíssemos utilizar o Ou lactato seja, no todo, fundo, nós sabemos é que quando temos muito lactato, vamos ter também esses iões que nos vão afetar. acontece ao mesmo Existe a tempo. correlação, claro. Mas, Exatamente. não, mas a tendência é acharmos que é o lactato que está a provocar aquilo e não. Não é o lactato. Por exemplo, tu se fizeres um sprint, um pico de bike para aí de 15 segundos, ao Uhum. máximo, vum. E se eu te for medir lactato, pá, se tu fores um gajo muito explosivo, se fores um sprinter puro, pá, tu se calhar vais ter ali 15, 16 ou 17 milimoles. Fácil, em 15 segundos. Uhum. E tu não vais ter essa sensação nas pernas, Sim, porque não tiveste essa acumulação de íons. Mas o lactato está a 17. E se sim. calhar, numa situação em que tens essa sensação nas pernas, se calhar podes nem ter o lactato assim tão alto. Portanto, Uhum. não é o lactato em si que te dá essa sensação, mas existe muito essa ideia. Aliás, o Sam Milan passa a vida a desmistificar essa ideia. Ok. Pronto, fico contente por não ser uma dúvida, um erro tão mau. Yeah, se Mas quiserem sim. procurar mais sobre isto, é procurar os trabalhos do Sam Milan e do George Brooks, que era o, assim, o mentor do Sam Milan. Ok. E para concluir este tema do ciclismo e também porque falámos muito de atletismo e tu estás muito nos dois, o que é para ti, ou seja, se tiveres de comparar as duas modalidades, o que é para ti, ou seja, o pico do endurance, ou seja, não consegues dizer se é um maratonista ou seja, vamos pôr dois extremos, o melhor maratonista do mundo ou o melhor ciclista do mundo, ou seja, tens uma ideia a dizer, epá, não, o ciclismo está noutro patamar em termos de endurance e em termos do esforço que é, ou não consegues sequer comparar? Qual é que é a tua opinião em relação a isso? Consigo comparar, mas de forma difícil, porque o ciclismo em dois pontos de vista diferentes. Acho que um maratonista é um esforço muito, muito grande e por ser tão grande, tu não o consegues repetir no dia a seguir. Uhum. Tu não consegues correr uma maratona no dia a seguir, nem próximo daquilo que fizeste no primeiro. Claro, claro. O ciclista é um esforço muito grande, mas é um esforço que acaba por ser muitos dias. É Sim. muito grande por serem muitos dias. E pelas provas serem É o muito. acumular de dias, sim. Aquele acumular de dias, epá, acaba uma carga tão grande e é um esforço tão alto, mas não é apenas num dia. Eles fazem uma etapa em si Sim, não é tão não vai desgastante como matar. fazer uma maratona. Agora, fazeres uma volta de 3 semanas, o acumular de dia com 2 dias de descanso, Sim. aí sim é muito desgastante. Mas tens a vantagem do Ou ciclismo seja, tipo, se formos comparar uma etapa de ciclismo a uma maratona, a maratona vai ser sempre mais exigente, mas se muito calhar se mais. fores olhar a um bolo de uma volta à França para uma maratona, Aí aproxima-se mais. Aí aproxima-se mais. Mas o ciclismo tem uma grande vantagem que a corrida não tem, que é tu não tens carga excêntrica, não tens impacto.
e isso dá-te uma capacidade de Uma recuperação frescura muito muscular mais fácil. diferente, sim. Sim, Demoras muito tempo, muito menos tempo a recuperar sim, por não tem causa nada a disso. ver. Sim, sim, sim. Yeah. Ou Podes seja, estar 3 horas não. É a muito pedalar. difícil, é muito difícil. Eu acho que há às vezes aquelas fóruns e aqueles debates para se ver quem é que é o atleta em termos de É endurance. muito difícil, é muito Porque complicado. também podemos meter ao bolo o triatlo nesta Sim, sim, conversa, completamente. mas E é muito natação, difícil nós, e malta das águas natação, abertas. é muito difícil nós quantificarmos e compararmos modalidades. Yeah. E quando pensamos num, dizemos, é pá, não, é o ciclismo, mas depois uma outra pessoa diz, é pá, mas olha o que é que ele fez, e pá, tu ficas, é pá, já. Correr uma Se maratona calhar é o em atletismo. 2 horas ou Estás 2 horas e 5 ou bastas 2 horas é uma yeah. Mas depois coisa tu vê, mas absurda. eu depois eu penso isso, só que eu depois vejo, por exemplo, o que aconteceu hoje e eu ponho-me no lugar e fico tipo, pá, isto é ridículo, é que estão ali os melhores do mundo e é tipo mesmo maltratares, tu É, banalizas, tu no espaço de 5 minutos tu banalizas toda a gente. É, é é mais fácil, impressionante. é mais fácil haver esses ataques do que na corrida, não é? É, Sim. é mais, é mais Sim, o evidente. ciclismo pode ser mais surpreendente, a corrida é mais Sim, a corrida é palpável, mais tu difícil. não consegues disfarçar o desgaste, é mais Yeah, difícil. E eu sim. E acho que é mais difícil as diferenças que se o quanto as diferenças que existem entre atletas, ou quando aumentas de intensidade, o que aquilo se traduz em distâncias entre eles não é assim tão evidente como no ciclismo, não é? É um sim, bocadinho por aí. sim, Tu sim, sim. aumentas um bocado a tua Sim, porque a velocidade, velocidade exatamente, sim. como não é, como por si só não é muito alta, basta aumentares um Mas bocadinho. também pode acontecer. Eu, por Mas exemplo, claro, tivemos no triatlo na WTS que houve o Matt Hauser, tipo, num quilómetro mudou de mudança e tipo, vais a ver no fim já ganhou 15 segundos e é uma distância yeah, brutal. E é tipo 1 quilómetro. É sim, quase a sim. mesma cena. Ah, Mas é menos epá, mas rápido a acontecer essas diferenças. sim, 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 sim. É O ciclismo, diferente claro. e Yeah, acho é que diferente. é difícil de estarmos a pôr. É difícil comparar, mas pá, nas duas. Pá, os atletas são fora de série. São sobre-humanos. Já falámos, acabámos já de falar muita coisa das experiências que tiveste no ciclismo, no atletismo, própria também parte no futebol. E assim como um jeito mais de conclusão aqui do podcast, uma questão que eu tinha quando estava a pensar nas perguntas é: já fizeste muita coisa, mas se tens um objetivo, ou seja, onde é que tu gostavas de estar daqui a 15 anos ou 20 anos, ou qual é que era aquele trabalho que tu dizias, não, este era mesmo o trabalho que eu queria, e se pudesse assinar hoje um papel a dizer, olha, este é o trabalho que eu quero, se tens algum, ou se é uma coisa que ainda não tens bem decidida, se há uma área que tu tinhas tipo, pá, é esta área que eu gostava de trabalhar. Boa pergunta. Boa pergunta. Também a faço muitas vezes a mim próprio. Ahm, Pá, acho que gostava essencialmente de me manter por estes desportos, Uhum. ah, mais Futebol se calhar não, na parte de futebol não. futebol também, Quando dizes, ok, futebol, ciclismo, futebol também, atletismo, ou triatlo. outros desportos, mesmo outras modalidades, digamos, coletivas, também não fecho as portas a nenhuma modalidade. Até também trabalho particularmente com um piloto de carros. Até nesse sentido Uhum. também não fecho as portas. Acima de tudo, acima de tudo não gostava daqui a 10 anos, e acho que isso não vai acontecer, de fechar as portas à parte também académica. Porque acho que a parte, que é a vertente académica, precisa de pessoas que estejam com um pé na academia, na faculdade, e com um pé no terreno, Ok, para sim. fazerem a ligação entre as duas coisas, Sim, sim, sim. para o terreno dar perguntas e dar dúvidas e questões às faculdades, e para essas mesmas Claro, ou faculdades seja, e aliar a dar prática à respostas, teoria, não ser apenas darem dar teoria. respostas Exatamente. e fazerem a prática evoluir, andarem as duas coisas ligadas e Uhum. não às vezes separadas como às vezes acontece. Acho que cada vez mais a malta vai estando na prática. O ciclismo acho que é uma das modalidades com mais provas disso. Pá, grande parte dos treinadores dessas equipas World Tour publicam artigos Partilham conhecimento. produzindo ciência. Pá, e acho que isso é mesmo muito, muito bom, e gostava se calhar
que um dia também poder ter esses dois papéis. Estar no terreno, num nível mais alto possível e com atletas do melhor nível possível, seja eles ciclistas ou atletas ou triatletas, e ter também uma parte académica, ir produzindo ciência, que acho que é importante para a coisa ir evoluindo. Sim, sim, parece-me. Pá, é um Vamos bocado o ver. que tu dizes, consegues estar na mesma como treinador ao mais alto nível e ao mesmo tempo poderes Yeah. também passar um bocado o que vais aprendendo e as experiências que tens e ao Sim, mesmo tempo dar também outra estrutura. Ou seja, é sempre bom também a pessoa ter ter ser professor universitário ou o que for, é sempre bom também. sim, claro. Pá, Mas, olha, pronto. ou então seres treinador, preparador físico do Manchester City também. Também pode Sim, ser uma também. Aí, opção. nesse caso Já é um ramo nesse caso diferente. é um bocadinho diferente e é mais difícil estar na parte académica. Aí é. Aí é um Sim. bocadinho mais difícil, pelas Mas particularidades da pode-se modalidade. dizer, não, eu não estou por dentro disso, mas se calhar se tivermos de ver na área que tu estás e na área que nós estamos do desporto, estar numa equipa de futebol de topo, se calhar é tipo a nível não digo a nível do bolo total, ou seja, da experiência que tu tens e que tiras, mas a nível de vida, a nível financeiro, provavelmente é onde se consegue tirar mais rendimento hoje em dia. É ligado a futebol. Olha Não que tens já essa não. opinião? Claro que essas equipas pagam bem e Mas o então preparador físico não está ainda no nível do que não, nós não, vemos. já Ok. vai estando. E então, se Ok. calhar, se fores Para o para uma Manchester City. Arábia agora Ou destas uma que Arábia, yeah. aparece com um clube árabe que tem Yeah. sido mais mediático agora, se calhar ainda mais fácil é. Mas outras modalidades também, pá, também já consegues ter um ótimo retorno. O ciclismo já paga a nível internacional e as Internacional. equipas do World Tour já pagam bastante bem, até porque pá, a influência e o peso que um treinador tem no rendimento de um ciclista, pá, é gigante. Se não tiveres lá bons treinadores, pá, dificilmente vais ter os ciclistas Sim, sim, a andar sim. Ou no top seja, gear, tens ou de então pagar tens para que os isso, tens de remunerar pagar, claro. em condições. Pá, o desporto automóvel também, a nível da Fórmula 1, os preparadores físicos dos pilotos também ganham consideravelmente bem. Na NBA, preparador físico, ganhas muitíssimo bem. Claro. Os desportos já vão tendo bastantes meios e acho que a malta já. Porque é um já- bocadinho aquilo que tu disseste há bocado, né? Que é, não é, já é difícil ser o treinador e o atleta, agora é o treinador, o Sim, preparador sim, sim, físico, sim. o psicólogo e o nutricionista. E, portanto, se essas áreas ganham importância, também a nível financeiro vão ter de ganhar Vão também acabar por uma ser certa remuneradas importância. e Claro. a remuneração vai A acabar por acompanhar. importância que nós damos acaba por também afetar depois isso. Sim, sim. Exato. Bem, perguntas rápidas, entrar aqui na fase final. Há umas que Já. podem não ser tão rápidas, se quiseres Faz algumas justificar. já. A primeira é rápida porque não tens grande hipótese, é dizer uma. Ou seja, como treinador, só podes escolher uma modalidade destas três para ficares. Ou seja, tinhas já de assinar o papel a dizer só treino isto, que é entre triatlo, atletismo e ciclismo. E triatlo, portanto, só podes treinar, ou seja, triatlo, podes ter a escapatória de dizer, não, mas no triatlo treino atleta, Treinas três, posso né? treinar a corrida, exato. Mas não, é só triatletas, não é? Ok. Vai ser muito difícil. É difícil. Difícil. Atualmente, ao dia de hoje, Tinhas de assinar agora o papel. tinha de assinar agora. Ciclismo. Ciclismo? Ok, Ciclismo, mas vou dar uma justificação. está bem? Não é uma justificação, é uma condição. Ciclismo, uh, fora de Portugal. Ok. Ciclismo em Portugal, não assinava. E se fosse em Portugal, entre as três? Se fosse em Portugal entre as três, atletismo. Ok. Yeah. Ahm, que modalidades esportivas assistes mais? Ciclismo. Também já estava à espera. Yeah. Quem é para ti o melhor atleta de endurance do planeta? Ui. Blumenfeld. A sério? Yeah. Ok. Estava à espera de um Ingebrigtsen ou de um Pogačar. Não, e vou explicar porquê. Porque um gajo.
um atleta que consegue ter um rendimento tão alto no Ironman e ao mesmo tempo tão alto num Olímpico, pá, tem que ser fora de série. Yeah, yeah. Porque são coisas E isso não se compara um diferentes. bocadinho ao que o Wout van Aert faz? É, é, É a é, mesma é, coisa, não é? é muito semelhante, é a mesma coisa. É seres muito bom em sprint, é seres Ou muito seja, bom a exatamente, subir. sim, sim, sim. Pá, és muito forte em esforços curtos e és muito forte em esforços longos. Pá, isso para mim, essa versatilidade. Sim, porque se Pá, nós virmos o triatlo um bocado como só não as disse o Van várias, Aert, as várias distâncias. só não disse o Van Aert pelo Blumenfeld conseguir ter essa capacidade também e em três disciplinas, na corrida, na bike e a nadar, Yeah, yeah, ainda de yeah, ter yeah. as três. Por isso é Sim, que foi só um bocadinho por isso, mas o Van Aert, claro, sim, compara-se um sem bocadinho. dúvidas, ótimo. Yeah, yeah. Mas, mas se tivesse de dizer, não era o Christian. Esta aqui agora pode ser um bocadinho mais difícil. Podes ir para o ciclismo se quiseres, ou podes ir um bocadinho ao ciclismo, ao triatlo, o que for. O atleta mais sobrevalorizado e o atleta mais subvalorizado. Ou seja, o atleta, acho que percebeste, mas Uhum. o atleta que está com uma performance boa e que acaba por cair um bocadinho sempre para baixo. E ao contrário, aquele atleta que tem grandes louros às vezes e que não é se calhar assim tão bom. Ok. O sobrevalorizado, eu diria. O sobrevalorizado é difícil. Vou começar antes pelo subvalorizado. Subvalorizado, eu diria ao ciclista. Por uma razão. Um ciclista que trabalhe para a equipa. Ah, mas não estás a dizer um atleta. Ah, querias que eu desse um nome? Yeah, yeah, yeah. Ah, ok. Pensava que era só para escolher entre as três Não, não, modalidades. não, não, não. Ah, um atleta mesmo em si. Ok, então assim facilitas-me a vida. Ok. Sobrevalorizado, mas pode ser estrangeiro. Sim, sim, claro. Até é Só melhor para para também ti. não me pôr aqui em xeque, não é? Há bocado fizemos se fosse em nacional e internacional, mas eu aqui pouco-te isso, vá. Ah, pá, fogo. Pá, sobrevalorizado a nível nacional. Não, não, podes fazer internacional se quiseres. Sim, internacional. Sobrevalorizado. Ei, pá, O sobrevalorizado neste caso é sempre a pedra, porque o outro é bom. Ou seja, o outro sais bem. Tu se é disseres. pá, sim, mas mesmo assim é difícil. Sim, eu Pá, quando fiz esta pergunta pensei que ia ser difícil, eu mas diria, pá, eu acho que estou a inclinar-me mais para o ciclismo porque é a modalidade que eu vejo mais. sim, É pá, fogo, é difícil, não é? epá, eu ia apontar para o Mikel Landa, meu. Ok. Não, eu concordo perfeitamente. Eu acho que no Epá, ciclismo há muitos. Pronto, epá, eu ia dizer o Landa. ok. Sim, faz Mas sentido. opa, eu diria também pá, podia também dizer o Quintana. Sim. Ah, mas o Quintana já teve os seus tempos Sim, mas mais imagina, fortes, né? é verdade, porque quando nós Pá, mas dizemos, eu tu diria, não se estás a tiver que dizer escolher, que não eles são escolho o Landa. maus, tu estás a dizer, essa é que é a questão da pergunta, é um Se atleta tiver que escolher, que não escolho o Mikel Landa. é bom, mas é posto aqui, ou seja, Pá, nós queremos, nós não está certo. é isso. Pá, a malta Ah, fala tens muito vários, no do Landa, mas ciclismo o tens Landa, muito. ok, o Landa é bom, é muito bom. Pá, mas não é, nunca fez assim uma coisa Sim, tão sim, sim. extraordinária que o Sim, leve às vezes ao mediatismo que falam sim, dele. sim. Não, não, isso é verdade. E há muitos atletas assim. Yeah. E eu acho que o ciclismo Subvalorizado. tem mais até que a corrida, porque no fundo a Também acho que corrida é sim. mais purista. Ou seja, Yeah. tu fazes o Ou tempo. fazes a marca ou não fazes a marca, não é? Yeah. Enquanto o ciclismo tu podes, ou seja, tens um bom resultado, depois tens um mau, mas tipo, pá, nem se percebe bem, foi um azar e depois Yeah. vais estando sempre. E o Landa teve sempre isso por acaso, acho que é uma boa escolha. E o subvalorizado, ou seja, ao contrário, aquele que é bom, mas que tipo está sempre na sombra e não. É pá, se calhar também vou outra vez ao ciclismo. Sim, sim, vai ao ciclismo, é mais fácil. É pá, que é bom, mas esteve sempre na sombra. Nelson Oliveira. Yeah. Epá, e no fundo quase muitos gregários que Todos os tipo. gregários. Todos os gregários que lá andam. Yeah, O time de Klerk também, yeah, se yeah, quiser. yeah. E Pá, eles são yeah, bem pá. pagos. As pessoas às vezes não São, têm isso é noção, eles são importantíssimo. muito bem pagos.
Os gregários São às mesmo vezes importantes. podem ganhar mais do que um co-líder, ou seja, um líder B pode ganhar menos que o Nelson Oliveira, porque Sim, o até porque impacto já do está, Nelson é muito grande. tem muita experiência, já está há muitos anos naquela equipa. Não, Pá. e há ciclistas que poupam-te muita. Ou seja, o time de Leclerc faz o trabalho de três, às vezes. Yeah, Três gajos. yeah. Tu Epá, se podes ir calhar a esses prova com gregários, menos. Imagina, mandam-se três para o chão, não interessa, está lá ele. está Ele lá o faz o gajo. trabalho dele. Este caiu, pronto. Time de Yeah. Leclerc faz. Se calhar, eu acho que é mais fácil dar um subvalorizado no ciclismo, porque, porque é mais coletivo do que as outras. Sim. No atletismo não, pá, não tens um colega de equipa que trabalhe para Sim, ti. mas No triatlo, imagina, às vezes tens um bocado, mesmo nos gregários, eu acho que há gregários que são subvalorizados. Sobrevalorizados, ao contrário. também acho que há Ou gregários, seja, há gregários subvalorizados. que puxam, pá, fazem ali 20 segundos a puxar e já é Yeah, para yeah, yeah. ganda trabalho. Epá, É não. isso. Por exemplo, o João Almeida no Tour de France tinha gregários e tinha gregários, ou seja, tinha se calhar um Lissi a dar a vida, porque não é Uhum. trepador, depois tinha ali um McNulty que raramente ajudou, ou seja, Yeah. estava lá, mas depois no momento-chave Pá, não e pronto, e ajudava. depois E tens um chegava uma. Sepp Kuss. Depois tens um Sepp Kuss que é um bicho completo. Yeah. Que é só um ciclista que a pessoa fica, mas como é que ele não pode ser Ao líder? mesmo, E ao quando mesmo foi tempo, eu líder acho que nunca conseguiu. esse gajo, o Sepp Kuss, é subvalorizado. Ok. Sim, Porque, sim. pelo trabalho que ele faz, Sim, o que ele faz é não tem insano. assim um O nível, diatismo. o nível de subida dele ele é o se calhar. Ou seja, hoje ele mostrou ser o segundo melhor trepador. Yeah. A seguir Eu ao não. Vingard, ele foi o segundo melhor trepador do dia. A questão é que é muito inconsistente. Depois, se fores dizer, Sim, ele sim, dá para sim, uma sim. geral, não luta, tipo, Yeah. nem É consegue, inconsistente. nem sequer quer, se calhar, não Pois consegue. é, se calhar não quer. O- Se calhar está bem Mas, assim. mas em termos de subida, o gajo é muito, muito forte. Mas sim, Yeah, muito forte. acho que foi, epá, foi exigente. Olha, foi uma das perguntas mais rápidas, mais lentas que eu já fiz aqui no. Acho que foi a mais lenta de sempre. Nós Como é que foi? demorar. Não, foi uma das perguntas rápidas que demorou mais tempo a ser Ah, respondida. deixou de ser Bateu o rápido. recorde. Yeah. Yeah, deixou de ser rápido. Bem, últimas duas. A sessão mais dura de treino que te lembras de ter prescrito a um atleta? Ei, Pesado, né? a Eu mais esta dura. aqui tinha outra, mas depois meti esta. Achei que. Pá, ou uma das mais duras que te lembres, tipo um treino. Ih, pá, eu diria. Sabes que eu acho que vou dizer aqueles testes que fizemos para a minha tese de mestrado. É pá, E isso é duro. principalmente os indoor. Yeah. Que era basicamente fazer-se 12 Era um teste de minutos. potência. Era Era, 12, tinhas 5 de e 3. fazer 12 e começavas com os 12, não é? Começavas com os 12. Yeah. Isso é duro. Então, Era como o 12 Torres minutos ao Novas, máximo. como tu fizeste com os Torres Novas, que foi tipo todos os dias Yeah, seguidos, é pá, isso deve ter sido bué da duro. eu acho que foi esse. Eu diria, pá, acaba por não ser uma sessão de treino, pá, mas acaba por funcionar como um treino. Sim, sim. Eu Pronto, fiz era os esses 12. testes e bati eu fiz grande prova na São Silvestre. Aquilo funcionou bué Yeah. da bem. Epá, aquilo era os 12 ao máximo, depois meia hora de pausa, 5 ao máximo, meia hora de pausa, Por 3 acaso, ao máximo. por acaso, e aproveitando que estamos aqui no podcast, eu quando fiz esses testes no. E isso é uma história engraçada. Que eu fiz, não sei se te lembras, mas eu fiz contigo lá em Monte Junto. Ou seja, Sim, fizemos os sim. indoor e depois fomos ao Monte Yeah. Junto. E tu não disseste o lactato ou uma coisa assim. E depois vinhamos a voltar no carro e depois eu perguntei qualquer coisa e tu disseste: epá, mas tu deste mesmo tudo. Porque eu acho que fiz. Qual é que foi? Já não sei se foi os. Acho que foi aos 12 minutos. Eu acho que tu tinhas dado muito pouco Dei lactato no muito fim. pouco, sim, sim. Mas depois fui Yeah. ver a potência e era uma boa potência. E eu dei tudo. Só Pá, yeah. que. Pá, não sei se foi do frio, se o frio influenciou, que estava um Já gelo tremendo. no mundo junto é o prato do Eu também dia. não tenho tendência, pelos testes que eu vou fazendo, eu. Nunca dás muito, né? Não. E esse foi Yeah. tipo o primeiro teste que eu fiz, acho eu, com lactatos. E nunca vai tipo a valores muito altos. Yeah, E nunca basta disparas ter muito. sido um dia em que eu, se calhar, por algum motivo também não Pá, até, consegui até, buscar até o que tanto. tu comeste, até o que tu comes antes tem influência nisso. Yeah, 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 yeah. Pá, Mas eu lembro-me que fiquei tipo, epá, fogo, mas eu dei mesmo tudo. eu E dei o agora, máximo, né? mas eu fiquei tipo, epá, mas tem razão, está a pensar, pá, veio aqui, também não dei Yeah, tudo já e me lixou o estou a teste. estragar o teste. Yeah. Já me lixou o Não, mas teste. é. Epá, e a última pergunta que eu tinha era, acabámos por ir para uma história, mas era tipo uma história engraçada que te lembres
como treinador nestes anos que tens tido? Nestes anos, né? Tipo, o gajo diz nestes anos, parece que Nestes não sei. longos anos. Nestes longos anos de treinador. Então, olha, uma história engraçada que eu possa ter tido como treinador. Opá, vou dar uma história engraçada. Tá bem. Eu não estava lá, mas epá, enquanto treinador, eu não estava lá e estava lá ao mesmo tempo porque tinha o filme todo e é um atleta meu. Só não estava lá naquele momento em que aconteceu, naquele Uhum, preciso momento. uhum. Numa sessão de ginásio, pá, é um ciclista, é jovem, é júnior e é ciclista. E estava no ginásio a fazer agachamento. Pá, e era aqui no Space. Pá, que o espaço não é muito grande. E ele acho que fez um agachamento, pá, e era. Tinhas que vir muito rápido para cima. A carga não era alta, mas o objetivo era mesmo levantares a carga muito rápido. Uhum. Ele levantou-a muito rápido, pá, desequilibrou-se, torceu o pé direito, e ao torcer o pé direito desequilibrou-se e a barra vai direito à parede. E aquilo é peladuro. E eu tenho um buraco com a largura da barra, do Yeah. diâmetro do cilindro, na parede. Porque aquilo rebentou o peladuro todo, pá. Ah, foi o buraco. Exato. Caras. Furou a parede. A barra bateu de lado e furou a parede. Tenho um buraco do tamanho da barra na parede. Agora tenho que arranjar aquilo. Pá, isto foi Então, recente. Isto foi, acho que há uma mas não semana estavas atrás. lá, mas foi tipo, pá, faz isso rápido e o gajo. Epá, tipo, ele Aquilo. pá, é sempre assim. Pá, só que pronto, desequilibrou-se, torceu o pé, pum, parede fora. Já te lixou o espaço. Pá, outra engraçada. Foi num desses testes. Já, pá, já não me lembro com quem é que foi. E estava a fazer o teste e aquilo tinha que ter frequência cardíaca. Tu lembras? Tinhas de ter a banda de frequência cardíaca. Yeah. Pá, e já foi no último teste de todos, já era aos 3 minutos indoor, já tinha feito os E outros não todos. estava com frequência cardíaca. Epá, e não estava com a frequência cardíaca. Ei, E os caras. testes foram todos por água abaixo, não serviu para nada, porque aquele não teve frequência cardíaca. Ei, caras. Isso é sempre pesado. Epá, eu nem disse à pessoa, pá, porque pá, não fazia sentido. Tipo, ok, É. continua, não vou dizer nada. Epá, Yeah. pronto, e olha, já sei que estes aqui, sei que este sujeito não vai servir para nada, mas pronto. Yeah, duro. Isso é duro. Pá, yeah. Acho que foi mais duro para mim do que para ele. Para Epá, ele foi igual, não é? para ele era duro se tu dissesses tipo a 30 segundos do fim. Epá, fizeste isto tudo, mas Opa, já isto podes afinal não parar deu. já. A 10 segundos do fim. Oh, para lá, não te Temos canses que repetir do mais. início todos. Essa era má. Isso era mau, isso era mau. Mas pronto. Olha, obrigado Obrigado, por esta horinha e tal. Acho que foi fixe. obrigado. Mais um episódio que eu acho que foi interessante porque conseguimos ir buscar temas novos e um Yeah. bocado perspectivas novas e falar de. No fundo, falámos de treino, não falámos de Uhum. triatlo assim tão especificamente, mas tudo o que falámos relaciona-se também diretamente com o triatlo Sem e dá para dúvida, fazer a ponte. sem dúvida. Um, Se alguém, quem quiser, tu tens o espaço do Space Training Center. Uhum. Yeah. Quem nos estiver a ouvir e tiver interesse em começar a trabalhar contigo, seja com que objetivo for, como é que é a melhor maneira para te contactar e como é que também está a Pá, ser esse projeto? é Instagram e à página do Space, é Space Training Center, Ok? e enviar uma mensagem e eu respondo normalmente logo no dia. E depois Pronto, localizas pá. para a modalidade, seja Sim, falo um triatlo, bocadinho com a pessoa, percebo, pá, é uma conversa o normal, se calhar, objetivo. é perceber o que é que a pessoa quer fazer, que disponibilidade é que tem, qual é que é o historial dela, eh, qual é que é a disponibilidade financeira também, pá, tentar ver o caso daquela pessoa e depois desenhar o melhor serviço possível. Nós não temos, nem sequer tenho nada tabelado ou definido, Sim, é mesmo feito individualmente para cada pessoa. ok. Às Tá vezes bem. pode demorar um bocadinho mais a dar uma resposta por essa questão, por tentar dar o melhor, o mais individual para ela. Sim, sim, sim. Tá Yeah. bem, Manuel. Olha, obrigado Olha, obrigado, por Hugo. ter estado aqui esta horinha Obrigadão, e meu. epá, continuação. E é Ah, esperar que daqui a 5 anos já estejas lá a dar a palestra para o Dano Lorano. yeah, espero que sim, espero que sim. E outras coisas, entretanto. Entretanto, as outras que um gajo quer fazer, daqui a 5 anos, aos 30, pode ser que já tenha conseguido atingir 1% delas. Era bom. Tá bem. Olha, obrigado a todos também Feito. por estarem Obrigadão, meu. aí, assistirem e, epá, e até o próximo episódio. Tchau, tchau.